E aí, segundo ano, tudo bem, gente? Voltamos para nossa Física A, não é? E voltamos agora para trabalhar a nossa nova aula, que é a aula 17 e 18, Teorema de Arquimedes, tá bom? O Teorema de Arquimedes também está incluso na nossa hidrostática, tá certo? Ele vai estudar conosco, tá bom? Essa relação da força que os líquidos aplicam em um corpo imerso ou sobre ele, não é? Lógico, tem corpos que têm uma densidade muito menor do que a dos líquidos. No caso da água, vamos supor, eles não conseguem penetrar esse líquido, tá bom? Então, vamos trabalhar essa questão do empuxo? Vamos lá. Bom, até o Teorema de Arquimedes, ele foi um matemático, né? Foi um filósofo grego do ano de 2287 a.C., tá? 287 a 212 a.C., tá bom? Foi um estudioso muito famoso, tá bom? Teve várias descobertas, inclusive uma delas, tá? É o nosso teorema do empuxo, tá bom? Ele descobriu esse teorema aqui, ele deu o nome daquele termo que nós conhecemos muito, que é o termo eureka, né? Foi quando ele descobriu a teoria do empuxo, tá? Ele descobriu que os líquidos conseguem aplicar uma força sobre os corpos se o mesmo tenta penetrar esse líquido, tá bom? Deixando esse corpo, de certa maneira, mais leve dentro do líquido. E quanto mais denso for o líquido, tá bom? Maior esse empuxo que ele aplica sobre o corpo, tá certo? Ou melhor, ele aplica uma força para que esse corpo levante, ou melhor, ele tenta expulsar o objeto, tá? De dentro dele, certo? Bom, como isso aconteceu, né? O nosso teorema do empuxo aqui, ele fala sobre forças que um líquido aplica sobre um corpo, onde esse corpo tenta, ou melhor, tenta penetrar, tenta entrar nesse líquido. Então, por exemplo, lógico que esse corpo aqui ele tem um peso, ele tem uma massa, também vai ter um peso, né? Então, esse líquido, ele vai aplicar uma força, só que é uma força que tenta retirar esse corpo dele, tá? Então, você pode observar que o líquido, ele tenta fazer o quê? Ele tenta aplicar forças internas, tá? Com capacidade de expulsar esse corpo. Lógico, se o corpo tiver uma densidade bem maior do que a do líquido, esse corpo acaba perfurando o líquido, né? Ou melhor, ele acaba adentrando o líquido e acaba afundando, tá bom? Se esse corpo não tem uma densidade tão grande com relação à do líquido, ele acaba ficando em equilíbrio. E se a densidade dele for bem menor do que a do líquido, ele acaba flutuando, ele nem sequer afunda, né? Ou penetra no líquido, tá bom? Bom, entendendo quem é o nosso empuxo. O empuxo é essa força aplicada sobre o corpo pelo líquido, tá? Quando o corpo ele entra no líquido, ele desloca esse líquido, né? Ele abre um espaçozinho para que ele penetre nesse líquido. Ou melhor, cada vez que ele vai afundando, ele vai afastando o líquido, ou melhor, o volume desse líquido aumenta. Lógico, eu vou ter que somar com esse volume deslocado, que é o volume do próprio corpo. Professor, se esse corpo afunda, o que acontece? O volume deslocado é o volume do próprio corpo, tá bom? Você pode observar, olha, que esse corpo aqui está afundando no líquido. Então, o volume que ele deslocou é o volume dele, que é esse volumezinho aqui, ó. Esse volume deslocado do líquido é o volume do corpo, tá? É o volume dele, só que a diferença está na sobreposição do líquido, tá bom? Esse volume que subiu é o mesmo volume do corpo que penetrou no líquido. Só que aqui, esse corpo não penetrou totalmente, tá bom? Ele não afundou totalmente, ele ficou em equilíbrio, parcialmente imerso. Então, o que acontece? Ele deslocou, essa partezinha que está submersa, deslocou, olha, uma pequena faixa desse líquido, tá bom? Esse é o nosso líquido deslocado. Bom, professor, então quem é o empuxo? O empuxo, na verdade, é o peso do líquido deslocado, né? Esse líquido que está aqui, olha, que ele teve que subir para que o corpo afundasse, ele produz um peso. Então, para que o líquido retorne ao seu estado normal, ele aplica uma força no corpo para expulsar ele, tá bom? Então, esse empuxo é o próprio peso do líquido
que foi deslocado, tá? Então, professor, quem é a fórmula do peso? Vamos lá. No caso fica, é a massa do líquido multiplicado pela gravidade. O ml é massa do líquido, tá bom? Bom, nós não vamos trabalhar com a massa do líquido, lógico, nós vamos trabalhar com volume e densidade, tá certo? Então, quem seria essa massa? Essa massa aqui seria a densidade multiplicado pelo volume do líquido. A massa é a densidade multiplicado pelo volume, multiplicado por quem? Pela gravidade, né? Olha que interessante. Então, aqui nós encontramos o quê? A fórmula do impulso, que é essa nossa fórmula aqui, olha. A fórmula que a força do líquido aplicando sobre esse corpo é a densidade do líquido, no caso é a densidade do líquido onde o corpo está imerso, multiplicado pelo volume do líquido, só que é o volume do líquido deslocado, não é? É o nosso volume deslocado. Olha que interessante. Não pode ser todo o volume do líquido, lógico. Se eu vou considerar o volume total do líquido, você pode perceber que vai dar um impulso gigantesco, tá bom? Você tem que considerar só o líquido que se deslocou, que na verdade é o volume que está afundando, o volume do corpo. E a nossa gravidade, tá bom? Geralmente nosso valorzinho aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, nós temos aqui a nossa fórmula do impulso. E nós temos aqui dois casos, tá? Nesse caso aqui, o corpo não conseguiu afundar completamente. Então, nesse nosso primeiro caso, existe um detalhe. Esse nosso primeiro caso aqui, eu posso dizer que esse corpo está em equilíbrio. O impulso aplicado é igual ao peso do corpo, tá? Lembrando, é o peso do corpo, tá certo? Nós temos um equilíbrio aqui. Então, o impulso, ele equilibrou o peso desse corpo, né? Ele não afundou, mas também não ficou totalmente na superfície, tá? E nesse caso aqui, o corpo, ele afundou totalmente. Então, na verdade, olha o que vai acontecer. Na verdade, o nosso impulso aqui, ele é menor do que o peso do corpo, tá bom? Olha que interessante. Então, entenderam? Conseguiram absorver mais ou menos o que é esse impulso? O impulso, pessoal, é uma força que os líquidos aplicam nos corpos, onde este tenta penetrar o líquido, tá bom? Quando este tenta penetrar, quando esse corpo tenta penetrar, o líquido automaticamente aplica uma força, tá? Para expulsar esse corpo, tá bom? E quanto mais denso for esse líquido, maior vai ser esse impulso. Lógico, a densidade está diretamente ligada ao impulso. Então, quanto mais denso o corpo, o líquido for, maior vai ser o valor do impulso, tá? E se o volume do objeto que está imerso, quanto maior ele for, maior também vai ser o impulso, tá bom? Então, muito simples, não é? Eu volto com vocês na próxima aula para a gente resolver uma questão, tá certo? Para a gente aplicar esse conhecimento sobre uma situação, tá bom? Valeu, um forte abraço. Bom, pessoal, retornamos, né? Nossa aula de física. E dessa vez aqui nós vamos trabalhar o nosso livro-texto, tá bom? Página 186, tá? Da sua apostila, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos resolver a primeira questão da página 186, ok? Essa questão aqui, ela contém 5 alternativas, lógico que todas abertas, tá bom? Você vai analisar que ela vai ter uma letra A, uma letra B, uma letra C, D e E, tá bom? À medida que nós estamos resolvendo, eu vou mostrando para vocês o desenrolar da questão, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar essa nossa aula de Teorema de Arquimedes, tá bom? Essa questão aqui, ela não tem muita aplicação com o Teorema de Arquimedes, mas você vai ter um melhor entendimento, ok? Ela fala o seguinte: digamos que você esteja segurando uma lata de refrigerante fechada, debaixo d'água, como mostra a figura a seguir. Se você der uma olhadinha, nós temos aqui uma lata de refrigerante, ela está submersa, tá bom? A parte superior dela está a 40 centímetros da superfície e a parte inferior está a 60 centímetros, então você pode perceber que o tamanho da lata é 20, né? A altura dela.
Então, existe uma pressão na superfície superior e na superfície inferior dessa lata, tá bom? Aí a questão continua falando o seguinte: considere que a densidade da água da piscina seja igual a 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico e que a massa da lata de refrigerante, supostamente cilíndrica, seja igual a 350 gramas. Que a pressão atmosférica local seja igual a 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado e que o campo gravitacional local seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a pressão na parte inferior e na parte superior, tá vendo? Parte inferior, parte superior, em newtons por metro quadrado. Que a água da piscina exerce nas faces inferior e superior da lata, respectivamente. Obtenha também essa diferença, né? Ela quer que você calcule essa diferença. Vamos começar? Eu vou começar fazendo nosso cálculo aqui em cima, tá? O espaço aqui ele é mínimo, então eu vou começar fazendo aqui, ok? Primeiro detalhe que nós vamos observar. Você vai observar que você precisa dessa altura aqui em metros, tá bom? Então, no caso aqui, nós vamos ter 0,4 metros. E nesse caso aqui, o nosso 60 centímetros é 0,6 metros, ok? O nosso 20 é 0,2 metros, tá? Bom, para me obter essa pressão, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar, você pode perceber que o princípio de Stevens, né? Fica, pressão na superfície é a pressão atmosférica mais a densidade multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura da coluna líquida, tá bom? Isso vai se aplicar onde? Isso vai se aplicar na superfície, né, superior e inferior, tá bom? Nós temos a densidade do líquido, nós temos a gravidade, nós temos a altura, né, da superfície superior e da superfície inferior, tá bom? Vamos calcular? Eu já tenho a pressão atmosférica também. Essa minha pressão atmosférica é 10 elevado à quinta pascal, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar calculando para vocês aqui a nossa pressão superior, tá? Então, fica pressão superior é igual a minha pressão atmosférica, né, que é 10 elevado à quinta, mais a minha densidade, a densidade da água aqui no caso é 10 ao cubo, né, quilogramas por metro cúbico, tá bom? Aí fica 10 ao cubo, multiplicado por 10, que é a gravidade, multiplicado o quê? Multiplicado por essa altura. A superfície, a altura aqui é 0,4 metros, tá bom? Isso na superfície. Então, multiplicado por 0,4. Fazendo todos os cálculos, você pode observar que aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 10 elevado à quinta mais 0,4 vezes 10 elevado à quarta. Por quê, professor? Porque, na verdade, nós temos aqui, olha, o número 1 como expoente dessa base 10. Tá bom? Bom, então, nesse caso aqui, vai ficar como? Nossa resposta. Ela vai ficar 10 elevado à quinta, com esse 10 elevado à 4 eu não posso somar. Então, fica assim, ó. 10 vezes 10 elevado à quarta, é o nosso 10 elevado à quinta, mais 0,4 vezes 10 elevado à quarta. Ok? Agora sim eu posso somar, porque eu tenho, olha, eu tenho a mesma base, tá bom? Então isso aqui vai dar o quê? A nossa pressão superficial vai ficar 10,4 vezes 10 elevado à quarta, tá bom? Newtons por metro quadrado. Essa é a pressão aplicada na superfície da lata, tá? 10 elevado a 4 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Viu? Bom, agora eu vou achar a pressão inferior, debaixo da lata, tá? Bom, a pressão inferior,
Tá aqui a pressão inferior. Eu vou utilizar o mesmo método, ok? Vai ficar o que? 10 elevado à quinta, que é a pressão atmosférica, mais a altura, a profundidade é de 0,6 metros. Se você observar da superfície até a parte superior, inferior da lata, nós temos 0,6 metros. Aí fica, você vai colocar 10 elevado ao cubo, que é a densidade, tá bom? Que é a densidade do líquido, multiplicado por 0,6, que no caso você coloca 0,6 metros, multiplicado pelo 10, que é a nossa gravidade, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Isso aqui vai dar 10 elevado à quinta mais 0,6 vezes 10 elevado à quarta, ok? Isso aqui vai dar o quê? Você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na superior. Vai ficar 10,6 vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa pressão inferior. Só que a questão é de que achar a diferença, não é? Vamos achar essa diferença dessas pressões? Então, eu vou colocar aqui em cima. Então, o nosso ΔP, tá? Vai ser quem? Nosso ΔP vai ser a pressão inferior menos a pressão superior, tá bom? Assim como foi dito aqui na fórmula, tá? Então, nosso ΔP vai ficar 10,6 vezes 10 elevado à quarta menos 10,4 vezes 10 elevado à quarta, ok? Isso aqui vai dar o quê? O nosso ΔP vai ficar 0,2, né? Subtraindo, e você mantém a base, tá? Vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado, tá bom? Então, a diferença de pressão entre a parte superior da lata e a parte inferior é de 0,2 vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado. Isso aqui equivale ao quê? Isso aqui vai equivaler a 2 vezes 10 elevado à terceira newton por metro quadrado, ou 2.000 newtons por metro quadrado. É a pressão que está sendo aplicada entre a superior e a inferior, tá bom? É a nossa diferença de pressão que acontece aqui nessa lata, tá certo? Essa foi a nossa letra A. Agora nós vamos passar para a nossa letra B, tá bom? A nossa letra B, ela é um pouquinho mais analítica. Ela fala o seguinte: as intensidades das forças inferior e superior em Newton, que a água da piscina aplica nas faces inferior e superior da lata, respectivamente. Suponha que a área da base da lata seja igual a 50 centímetros quadrados, tá? Bom, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que transformar isso aqui em metros quadrados, tá bom? Então, essa área aqui, na verdade, ela equivale a 50 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Por quê, professor? Porque eu tenho que dividir, passa de centímetro quadrado para metro quadrado, você divide por 10.000. Então, fica 10 elevado a menos 4. Tá bom? Essa é a área que você vai utilizar. Qual fórmula que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Pressão, tá? É igual a força pela área aplicada, né? Você pode perceber, olha, que essa fórmula aqui, nós trabalhamos lá na questão de Torricelli, tá? Quando ele descobriu a pressão numa superfície, tá? Pela força aplicada nela. Então, por exemplo, eu vou aplicar essa equação aqui, ó, na nossa letra B, tá certo? Vai ficar com... Vamos calcular a pressão, primeiro a pressão superior, viu? A pressão superior,
é a força superior pela área, né? No caso, nossa área de contato é essa daqui, ó, tá bom? 50 vezes 10 a menos 4. Então, quem vai ser essa pressão aqui? Essa pressão, eu já tenho a pressão superior, que é 10,4 vezes 10 elevado à quarta, tá bom? Para mim achar essa força, eu vou multiplicar a pressão pela área, então fica a força superior é a pressão, bom, essa pressão aqui, quem vai ser essa pressão? 10,4 vezes 10 elevado à quarta multiplicado pela nossa área, que é 50 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? Essa base 10 aqui, elas vão se cancelar, tá? E vai ficar o quê? Você vai multiplicar esse 10,4 pelo nosso 50, tá bom? Isso aqui vai dar um valor de 520 newtons, ok? Essa é a nossa pressão superior. Quem vai ser a nossa pressão inferior? A nossa pressão inferior, você vai utilizar os mesmos elementos. Vai ficar como? A pressão inferior é, na verdade, a força superior pela área, né? A área é a mesma, porque a área aqui na superfície superior e inferior é a mesma, tá bom? Então vai ficar como? Bom, nesse caso aqui, a pressão inferior, isso aqui é inferior, a pressão inferior vai ficar 10,6 vezes 10 elevado à quarta, tá bom? Multiplicado por 50 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, olha, cancelando, vai dar 530 newtons, tá bom? Vai dar 530. Então, na parte inferior, a pressão é maior do que na parte superior. Observaram? Aí vem a nossa letra C. Ela quer saber o valor do empuxo. O empuxo é justamente essa diferença. O nosso empuxo aqui, tá? Que é a força que o líquido aplica, né? Ela aplica na parte inferior, bom, porque o líquido tenta expulsar essa lata, é a diferença entre a força aplicada na parte superior e na parte inferior, tá bom? Então, quem vai ser essa diferença? Vai ficar a parte inferior menos a força da parte superior. Tá? Enquanto tem um peso que é aplicado sobre a superfície da lata, tem um peso que se aplica no fundo dela. Então, esse nosso empuxo aqui vai dar o quê? Vai dar 530 menos 520. Ok? Então, o nosso empuxo, quem é ele? 10 newtons, tá bom? Esse é o valor do nosso empuxo, tá certo? Então, pessoal, essa nossa questão aqui, ela retrata a questão do empuxo, que é uma diferença entre as forças aplicadas no corpo de né, de um objeto, tá bom? Aí eu volto com vocês na próxima aula para a gente exemplificar uma questão já aplicada em todo o corpo desse objeto. Tá bom? Lembrando que essa aqui foi a nossa primeira questão. Essa aqui é a nossa primeira questão, tá? Da página 186. Respondemos até a letra C, para que você tenha uma noção melhor do que é esse empuxo. Tá bom?